Desafastei-me alguns passos do telefone no momento em que ele entrava após deixar o guarda-chuva gotejante do lado de fora da porta, esfregando com cuidado as solas no capacho. Cumprimentou-me, mas sem jeito, sem a alegria de sempre, aliás, praguejando por causa do mau tempo. Só depois de se livrar do impermeável é que se ocupou de mim. O que você está fazendo? Nada. Mamãe está trabalhando. Você fez os deveres? Fiz. Tem alguma coisa que você não entendeu e quer que eu explique? Quando parou ao lado do telefone para acionar, com um gesto costumeiro, a secretária eletrônica, percebi que eu havia deixado a caderneta aberta na letra T. Ele a viu, passou um dedo por cima, fechou-a, desistiu de ouvir as mensagens. Esperei que ele recorresse a alguma frase brincalhona. Se eu tivesse feito, teria me tranquilizado. Mas ele acariciou minha cabeça com a ponta dos dedos e foi até minha mãe. Ao contrário do que costumava fazer, fechou com cuidado a porta atrás de si. Esperei, ouvi-os discutir em voz baixa, um zumbido com picos repentinos de sílabas únicas. Tu, não, mas... Voltei para o meu quarto, mas deixei a porta aberta, torci para que não brigassem. Passaram-se pelo menos 10 minutos, enfim os passos do meu pai voltaram pelo corredor, mas não na direção do meu quarto. Foi para o aposento dele, onde havia outro telefone. Ouvi que ele falava em voz baixa, poucas palavras indistinguíveis e longas pausas. Pensei, esperei, que estivesse com problemas graves com Mariano e precisasse discutir os assuntos de sempre que os interessavam, palavras que eu ouvia desde sempre, como política, valor, machismo, crise, Estado. Quando o telefonema terminou, ouvi-o novamente no corredor. Daquela vez foi até o meu quarto. Em geral fazia 1000 cerimônias irônicas antes de entrar. Posso entrar? Onde me sento? Estou incomodando. Desculpe. Mas, daquela vez, sentou-se na cama e, sem preâmbulos, disse com sua voz mais gélida. Sua mãe explicou que eu não estava falando sério, que não queria ofender você, que você não se parece em nada com a minha irmã. Recomecei logo a chorar, balbuciando. Não é isso, papai, eu sei, acredito em você, mas... Ele não me pareceu comovido com minhas lágrimas, interrompeu-me, disse. Você não precisa se justificar. A culpa é minha, e não sua, então cabe a mim remediar. Liguei agora para sua tia e domingo levo você à casa dela. Está bem? Se você não quiser, não precisamos ir, solucei. Claro que não quero, mas você quer e nós iremos. Vou deixar você na porta da casa dela, fique lá quanto tempo quiser, e eu ficarei esperando do lado de fora, no carro. Tentei me acalmar, sufoquei as lágrimas. Tem certeza? Tenho. Ficamos em silêncio por um instante, depois ele se esforçou para sorrir, enxugou minhas lágrimas com os dedos. Mas não conseguiu agir com naturalidade, descambou para um daqueles seus discursos compridos, agitados, misturando tons altos e baixos. Mas disse, lembre-se disto, Giovanna. Sua tia gosta de me ferir. Tentei argumentar de todas as maneiras, a ajudei, a favoreci, dei a ela todo o dinheiro que eu podia. Nada adiantou. Ela entendeu todas as minhas palavras como uma forma de opressão, considerou uma afronta toda a minha ajuda. É orgulhosa, é ingrata, é cruel. Então vou logo avisar. Ela vai tentar me roubar o seu afeto, vai usar você para me ferir. Já usou nossos pais, nossos irmãos, nossos tios e primos com esse objetivo. Da minha família de origem, por culpa dela, ninguém me ama mais. E você vai ver que ela vai tentar conquistar você também. Essa possibilidade, disse, tenso como eu quase nunca ouvira, é intolerável para mim. E suplicou, realmente suplicou, unindo as mãos em prece e as fazendo-as oscilar para frente e para trás, que eu acalmasse minhas aflições, porque eram sem fundamento algum, mas que eu não desse atenção a ela, que eu pusesse cera nos ouvidos como Ulisses. Dei nele um abraço bem apertado, como não acontecia havia 2 anos, desde quando desejei me sentir grande. Mas, com surpresa, com incômodo, senti em seu corpo um cheiro que não me parecia o dele, um cheiro ao qual eu não estava acostumada.
Aquilo me suscitou um sentimento de estranheza que me causou um misto incongruente de sofrimento e satisfação. Senti com clareza que, se até aquele momento eu havia esperado que sua proteção durasse para sempre, agora, por outro lado, eu sentia prazer com a ideia de que ele havia se tornado um estranho. Fiquei eufórica como se a eventualidade do mal, o modo como ele e minha mãe em seu jargão de casal diziam se chamar Vitória, me desse uma efervescência inesperada. 11 Afastei aquele sentimento, eu não tolerava aquela culpa. Contei os dias que me separavam do domingo. Minha mãe foi solícita, quis me ajudar a antecipar, no limite do possível, os deveres para a segunda-feira, a fim de que eu pudesse enfrentar o encontro sem a preocupação de precisar estudar. E não se limitou a isso. Uma tarde, entrou no meu quarto com o guia de ruas, sentou-se ao meu lado, mostrou-me via Sanja como dei Capri, página a página, todo o percurso até a casa de tia Vitória. Queria mostrar que me amava e que ela, assim como meu pai, só desejava minha serenidade. Mas eu não me dei por satisfeita com aquela pequena lição de topografia e, nos dias seguintes, dediquei-me em segredo aos mapas da cidade. Corria o indicador por via Sanja como dei Capri, chegava na Piazza Miraglidoro, descia via Soares e via Salvator Rosa, alcançava o Múzio, percorria toda a via Furia até a Piazza Carlo III, virava em Corso Garibaldi, entrava em via Casanova, alcançava a Piazza Nazionale, enveredava por via Poggio Reale, depois via della Staderai, na altura do cemitério de Pianto, descia via Miraglia, via del Macello, via del Pascone etc., com o dedo que resvalava na zona industrial, cor de terra queimada. Todos esses nomes de ruas, e muitos outros, tornaram-se naquelas horas uma mania silenciosa. Decorei-os como se fosse para a escola, mas não de má vontade, e esperei o domingo como uma agitação crescente. Se meu pai não mudasse de ideia, eu finalmente encontraria tia Vitória. Mas eu não havia acertado as contas com o emaranhado dos meus sentimentos. Quanto mais os dias passavam cansativamente, mais eu me surpreendia esperando, em especial à noite, na cama, que por algum motivo aquela visita fosse adiada. Comecei a me perguntar por que eu havia forçado daquela maneira os meus pais, por que quis desagradá-los, por que não me importara com as preocupações deles. Como as respostas eram todas vagas, a ansiedade começou a perder força, e encontrar tia Vitória logo me pareceu um pedido tão exagerado quanto inútil. De que adiantaria conhecer com antecedência a forma física e moral que eu provavelmente assumiria? De qualquer forma, eu não podia, e talvez nem quisesse, arrancá-la do meu rosto, do meu peito. Eu sempre seria eu mesma, melancólica, azarada, mas eu. Aquela vontade de conhecer minha tia devia provavelmente ser inserida na categoria dos pequenos desafios. No fim das contas, era apenas a enésima maneira de testar a paciência dos meus pais, como eu fazia quando íamos ao restaurante com Mariano e Costanza e eu acabava pedindo sempre, com ares de mulher experiente, entre sorrisinhos cativantes dirigidos, sobretudo, a Costanza, o que minha mãe sugerira que eu não pedisse porque era caro demais. Então fiquei ainda mais descontente comigo mesma, talvez daquela vez eu tivesse exagerado. Lembrei-me das palavras que minha mãe usara para falar do ódio da cunhada, pensei outra vez no discurso preocupado do meu pai. No escuro, a aversão deles por aquela mulher somou-se ao medo que eu sentira da sua voz ao telefone, aquele seu alô feroz com cadência dialetal. Por isso, no sábado à noite, disse a minha mãe: "Não quero mais ir, esta manhã passaram muitos deveres para segunda-feira." Mas ela respondeu: "Agora o encontro já foi marcado. Você não imagina como sua tia ficaria chateada se você não fosse, culparia seu pai." E como eu não me convencia, disse que minha cabeça havia fantasiado demais e que, embora eu estivesse dando para trás naquele momento, no dia seguinte eu mudaria de ideia e voltaríamos à estaca zero. Concluiu rindo: "Vá ver como é e quem é tia Vitória, assim você fará de tudo para não se parecer com ela." Depois de dias de chuva, o domingo se revelou lindo, de céu azul, com raras e pequenas nuvens brancas.
Meu pai se esforçou para voltar ao nosso alegre relacionamento de sempre, mas, quando deu a partida no automóvel, tornou-se silencioso. Ele odiava Perimetral e logo tomou outro rumo. Disse que preferia as velhas estradas e, à medida que adentrávamos outra cidade feita de fileiras de sobrados miseráveis, de paredes desbotadas, de galpões industriais e barracas e vendinhas, de retalhos verdes emporcalhados por lixo de todo tipo, de buracos profundos cheios de água da chuva que caíra recentemente, de ar podre, ele foi se tornando cada vez mais sombrio. Mas depois pareceu decidir que não podia me deixar no silêncio, como se tivesse se esquecido de mim. Pela primeira vez, aludiu às suas origens. Nasci e cresci nesta região aqui, disse com um gesto amplo que abarcava, para além do para-brisa, muros de turfa, sobradinhos cinza, amarelos e rosa, ruas grandes e desoladas até no dia de folga, minha família não tinha onde cair morta. Então embranhou-se em uma área ainda mais miserável, parou, suspirou incomodado, indicou-me um edifício cor de tijolo no qual faltavam grandes pedaços do reboco. Eu morava aqui, disse, e aqui ainda mora sua tia Vitória. O portão é aquele, pode ir, eu fico esperando. Olhei para ele assustadíssima, ele percebeu. O que foi? Não vá embora. Não vou sair daqui. E se ela me fizer demorar? Quando você estiver cansada, diga, agora preciso ir embora. E se ela não me deixar ir embora? Eu vou pegar você. Não, não saia daqui, eu venho. Tudo bem. Saí do carro, entrei no portão. Havia um cheiro forte de lixo misturado com o perfume dos molhos dominicais. Não vi nenhum elevador. Subi escadas com degraus desconexos. As paredes mostravam amplas feridas brancas, uma delas tão profunda que parecia um buraco escavado para esconder alguma coisa. Evitei decifrar escritas e desenhos obscenos, eu tinha outras urgências. Meu pai havia sido menino e jovem neste edifício. Contei os andares, no terceiro, parei, havia 3 portas. A que ficava à minha direita era a única que mostrava um sobrenome, sobre a madeira estava colada uma faixinha de papel onde se lia escrito a caneta, Trada. Toquei a campainha, prendi a respiração. Nada. Contei lentamente até 40, meu pai dissera alguns anos antes que, toda vez que você está em uma condição de incerteza, deve fazer assim. Quando cheguei a 41, toquei novamente. A segunda descarga elétrica pareceu exageradamente forte. Ouvi um grito em dialeto, uma explosão de sons roucos, mas que merda, está com pressa, já vou. Depois passos resolutos, uma chave que girava 4 vezes na fechadura. A porta se abriu, surgiu uma mulher toda vestida de azul celeste, alta, uma grande massa de cabelos muito negros presos na nuca, magra como uma anchova salgada, apesar dos ombros largos e do peito grande. Segurava entre os dedos um cigarro aceso, tossiu, disse oscilando entre italiano e dialeto. O que foi? Está se sentindo mal, precisa mijar? Não. Então por que tocou 2 vezes? Sou Giovanna, tia, murmurei. Eu sei que você é a Giovanna, mas, se você me chamar de tia mais uma vez, é melhor dar meia volta e cair fora. Assenti, aterrorizada. Olhei por poucos segundos seu rosto sem maquiagem, depois para o chão. Vitória me pareceu de uma beleza tão insuportável que considerá-la feia se tornava uma necessidade.